Seguimos com o nosso Giro Noite, seguindo nesse modelo home office ainda. Logo nós estaremos, se Deus quiser, e a Covid-19 nos ajudar, né? Estaremos nos nossos estúdios fazendo a apresentação de lá, né? Então, se tudo der certo, em breve nós estaremos apresentando novamente dos estúdios. Mas, por enquanto, seguindo nesse modelo home office, nós voltamos para o nosso segundo bloco, como prometido, nós teremos agora a nossa entrevista. Mas antes de anunciar o nosso entrevistado, eu vou ler um pouquinho do currículo dele aqui, que a Nancy nos preparou aqui as informações. Então, com 35 anos de atuação e uma bem-sucedida carreira na área médica, o Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima se tornou uma referência na capital paulista em tratamentos de tumor cerebral, aneurisma, hidrocefalia, hérnia de disco e tumores de coluna. Então, eu quero primeiro aqui desejar uma boa noite ao doutor, né, Vanderlei, ele que é médico neurocirurgião, né, especialista em neurocirurgia, trabalha no Albert Einstein, em outros hospitais aqui de São Paulo, e eu começo primeiro desejando uma boa noite para o doutor e agradecendo mais uma vez, né, a gente já conversou nos bastidores, mas agradecer por o senhor ter aceitado o nosso convite para dar uma entrevista e falar um pouquinho da Covid-19 com a gente. Eu que agradeço a todos vocês, estou à disposição e boa noite a todos. Bom, doutor, eu começo perguntando para o senhor, então, sobre essa questão, né? O coronavírus, a gente sabe que a gente tem informações de que ele consegue atingir o sistema nervoso do paciente, né? Cérebro, tronco encefálico, né? Medula espinhal. Eu queria que o senhor falasse para a gente em qual estágio da doença isso pode ocorrer, né? Se já nos sintomas mais leves ou se é quando o quadro já está bem agravado. Nós não podemos esquecer que a introdução do vírus, a chegada do vírus no nosso organismo acontece por vias aéreas, principalmente a via aérea superior, aquela que fica acima das cordas vocais. Então, a partir do momento que o vírus entra, ele vai direto, ou fica localizado, ou ele vai direto para as vias aéreas inferiores, ou seja, aquela abaixo das cordas vocais. Atingindo o pulmão, ele torna-se uma doença pulmonar e, eventualmente, uma doença sistêmica, tá? Mas esse que é o grande acometimento, porque é uma doença geral, é uma doença inflamatória generalizada. Pulmão está como primeiro alvo, primeira porta de entrada, mas músculo, coração, rins, fígado, intestino e cérebro são os alvos dessa doença sistêmica. Existem, claro, hipóteses que, eventualmente, quando o paciente tem um acometimento de vias aéreas superiores, esse vírus entra pelo nervo do olfato, né, o nervo olfatório, e eventualmente ele pode atingir o sistema nervoso. Mas isso ainda tem as controvérsias, apesar de constatações. Ele tem um efeito que o neurônios atrai o vírus, neurotrópico. Ele entra por algum outro caminho, invasivo. Mas não podemos esquecer que o grande problema neurológico não é a ação local do vírus em si, ele entrando no neurônio. É consequência de uma doença inflamatória difusa. E o cérebro, medula e outros, têm irrigações, têm vasos, têm artérias e têm veias. Então, se a gente sabe que essa inflamação é todo o organismo, o cérebro vai ser um dos pontos alvos também. Então, não vamos falar 100% que o vírus vai chegar para o cérebro. Não, ele chega por caminhos, a maioria das vezes, de uma forma indireta. Vem pelo sangue, sangue causando problemas, inflamações, obstruindo ou fazendo algum sangramento, e aí com danos cerebrais também, como acontece nos músculos, quando nós temos dores musculares, insuficiência cardíaca, problemas hepáticos, problemas de diarreia, problemas gastrointestinais gerais. E? Boa noite, doutor Vanderlei. Obrigada por sua participação aqui no nosso Giro Noite. Eu tenho uma dúvida com relação ao coronavírus. Quando ele entra no sistema nervoso, que tipo de estrago ele faz exatamente no sistema nervoso? Como que ele pode acometer todo esse sistema? Vamos imaginar que no sistema nervoso nós temos artérias e essas artérias vão ficando fininhas, fininhas, fininhas. E o vírus, ele
ele entra na corrente sanguínea e aquela parede do vaso, aquela parte interior, ele tem receptores, como tem no pulmão. É o que todo mundo fala, ACE2, aonde aquela espícula, aquela pontinha da coroa vai grudar na célula. Então, se ela grudar numa célula dentro da parede de um vaso, vai causar uma inflamação do vaso, que nós chamamos de vasculite. E o que o neurônio faz, ou as células do sistema nervoso faz? Eles puxam o oxigênio em grande quantidade, quase que 100%, puxam glicose e outros nutrientes. Então, se você obstruir esse vaso, ou essa pequena artéria, ou esse pequeno capilar, por uma vasculite, isso vai ficar obstruído. E o neurônio não vai fazer essa captação dos nutrientes do oxigênio. E quem que vai sofrer? O próprio neurônio. E aí que você vai ter a sequela, aí que você vai ter o dano neurológico. Claro que estudos estão vindo cada vez mais falando se o vírus tem esse efeito, vamos usar a palavra para vocês entenderem, neurotrópico, se o neurônio atrai o vírus. Ainda é muito contraditório. Tem estudos que falam, estudos que não falam, mas vamos pensar na doença sistêmica, vasculite, inflamação difusa no organismo. Tá? E aí essa inflamação vai desencadear reações químicas que nós damos o nome de tempestade citoquímica. Ou seja, várias substâncias serão produzidas, vários anticorpos serão produzidos e vão piorar essa inflamação, levando a danos aonde for o alvo principal do organismo. Então, o cérebro está no meio do caminho aí. João? Olá, doutor Vanderlei, muito boa noite. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Aliás, já tenho aqui várias, né, vão surgindo. Mas, para começar, doutor Vanderlei, inclusive para a nossa audiência, né, que nos acompanha, e para esclarecer, né, inclusive o senhor na visão que o senhor tem de médico, com tamanha experiência, né, como a Vanessa falou no início, sobre a sua trajetória profissional, qual que é a sua visão sobre o tratamento precoce, doutor Vanderlei? Eu acho que isso não cabe a mais conversa, João. Desculpe falar, isso está abandonado. Tá? Eu acho que não é um tratamento precoce. Isso aí já nós sabemos que está totalmente errado. Nós vamos entrar no problema da cloroquina, ivermectina ou outros produtos. Isso aí já tem uma norma do Ministério da Saúde que não tem indicação. Tudo que foi feito até hoje, e isso vocês da imprensa estão divulgando, e vocês são importantes, que não tem efeito. Começou lá na França com um médico francês, que acabou difundindo, a coisa acabou não se evoluindo do ponto de vista científico. Mas um ou outro político pegou isso como arma, como salvação do mundo, da pandemia, e não tem efeito. Então, isso eu acho que hoje já não cabe mais discussões. Eu acho que nós temos que acabar com isso. Tá? Isso gerou polêmica lá atrás, teve dúvidas de vários médicos, inclusive eu também tive dúvida quando eu estudava no início. Mas o tempo foi provando que isso está errado, que isso não tem comprovação, aliás, tem mais danos do que ajuda. E em medicina, nós temos o mesmo probleminha que tem na economia, nós temos o risco e o benefício, custo-benefício. Então, nós temos mais risco de usar essas medicações do que benefício. Então, hoje em dia, eu sou bem enfático, não cabe mais esta discussão. Ponto. Entende? Doutor, ainda nesse quesito, completando a pergunta do João, a gente sabe e concordo com o senhor que isso é um assunto que já não deveria mais ser nem discutido, né? Porém, existem os teimosos de plantão. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os problemas de saúde tomando esses medicamentos sem necessidade e, principalmente, sem prescrição de um médico. Essas medicações, principalmente a cloroquina, ela é usada em larga escala no norte, no nordeste, onde nós temos malária, tá?
Tem a colchicina, que o paciente tem os problemas de artrites reumatoides, de outras doenças inflamatórias. Elas têm a sua utilidade. Então, como a gente sabe que a COVID-19 é uma doença inflamatória sistêmica, como eu falei, no início achava que até poderia ter o efeito para a doença em si, tá? Mas a gente sabe que os problemas cardiológicos, os problemas hepáticos, os problemas renais e até mesmo de morte súbita acontece com essas medicações. Ainda mais sendo ela amplamente difundida. Imagina a cloroquina, que é difundida na Amazônia para índios, eles vão tomando, às vezes, até de uma forma aleatória, porque isso já está há muitos anos para esses tratamentos. Então, ela está muito difundida. Economicamente, o valor é pequenininho de cada unidade, de cada comprimido. É fácil de adquirir, tá? Você consegue os impostos de saúde, mas aquilo que eu falei, o risco e o benefício, o risco é muito maior do que o benefício. E o uso já tá provado que não tem indicação. Então, você tem uma arritmia cardíaca, se você tem uma certa idade com problemas cardiológicos, você vai agravar. E aí você tem uma morte súbita, você vai falar que é da Covid. Não, é da droga que você tomou, da medicação que você tomou. Então, isso aí, eu não sei quem está ganhando dinheiro. Imagino quem esteja ganhando, tá? Famílias e famílias ganhando nessa produção. Mas está errado, a gente sabe. Nós não fomos vítimas de uma gargalhada na Assembleia Francesa, que alguém citou lá um político nosso que estava usando isso, estava recomendando? Então, isso já não cabe mais à discussão. Nós estamos sendo vítimas de anedotas, tá? De críticas políticas também. Ok. Nancy? Eu gostaria de saber sobre essas novas cepas, né, que estão aparecendo e contaminando mais jovens, e agora a gente já não tem mais uma idade, né, para que isso aconteça. Então, eu gostaria de saber do senhor sobre essas novas cepas, o que as pessoas devem fazer além por exemplo, elas têm que continuar com todos os cuidados, né, mas elas são realmente mais contagiosas? É possível haver, por exemplo, a pessoa toma a vacina e se descuida e ela pode se reinfectar e ainda com um quadro pior? Nancy, tudo isso pode. Então, eu vou voltar um pouquinho atrás só para poder esclarecer. Existem vírus que dentro do núcleo dele, dentro do seu núcleo, tem uma estrutura chamada DNA. E tem um vírus que tem uma estrutura chamada RNA, desoxirribonucleico e a ribonucleose que faz parte do coronavírus. Aquele vírus que tem DNA, vou te dar um exemplo, é o vírus da AIDS. Tá? Esse nosso coronavírus que está no nosso dia a dia é RNA. Então, a partir do momento que ele entra numa célula, tá? Através daquela espícula, ele entra na célula. O que ele vai usar dentro da célula? Ele vai usar a maquinaria da célula, as estruturas de uma célula. E o vírus, ele não se divide, o vírus replica. É igualzinho uma fábrica de carro. Você produz vários carros ao mesmo tempo. Então, isso chama-se replicar. Só que o vírus com RNA é diferente do DNA. Tem muitos erros quando entra nessa maquinaria. Muitos erros não causam problema nenhum. Mas alguns erros, eles não são corrigidos. E se não são corrigidos, quando o vírus sai da célula, ele já sai com defeito. Só que o defeito pode ser no meio, pode ser na coroa, ou pode ser naquela espícula. Qual que é a estrutura que gruda na célula inicialmente? É a espícula. Então, as mutações, os erros, acontecem ali. Tem outros lugares, mas principalmente ali. Mas como aquela espícula é onde vai entrar, se tem um erro, tá? Esse erro, num vírus já defeituoso, ele vai causar mais infecção, mais morbidade
mais transmissibilidade. Então, o vírus que nós temos hoje é diferente daquele vírus que começou lá na China. Então, ele foi mudando no tempo, ele foi mutando, só que os erros não foram corrigidos. O coronavírus, eu vou usar uma palavra, é um vírus deselegante. Tá? Porque ele não tem uma correção, não consegue corrigir. As enzimas de uma célula não conseguem corrigir o vírus. Então, ele sai com mutações, sai com defeitos. O vírus do HIV é um vírus mais elegante. Se tem um defeito, esse defeito é corrigido, ele fica quietinho, 10 anos depois ele vai causar uma doença. Então, a infecção é maior, a doença é maior, a transmissibilidade é maior. Tá? Então, nós temos as variações de Manaus, a P1, tem a variação da África do Sul, tem a variação da Inglaterra e agora tem as mutações na Índia. Só que, às vezes, essas mutações, como eu falei, elas se corrigem e não causam nada. Mas se causou na espícula, ali que entra, é que vai ter o problema. E, às vezes, não é só uma mutação. É uma mutação, às vezes são 2 mutações. Ou pode ter mais também, claro. E todo vírus ele tem um bloco e uma unidade. O bloco é aquela fita, a unidade é onde teve o erro. E aonde teve o erro é que vai produzir essa espícula. Essa espícula defeituosa entra na célula e causa doença com todas as consequências que nós sabemos. Só que, causando mais doença, já não vai aquele mesmo vírus antigo. Vai acometer jovem, pode acometer criança, acometer gestante. Não é só mais o paciente idoso naquela época, de um ano e pouco atrás. Então, esse vírus que teve o defeito, o próprio organismo nosso, as nossas células não corrigiram através de enzimas, vão se multiplicar mais e mais e vão causar esses problemas todos nos dias de hoje. Então, esse é a história da mutação. Até o vírus da gripe, ele não muda todo ano? Ele vai mudando todo ano. E quem é que tem que fazer? Todo mundo tem que correr atrás para atualizar as vacinas. Então, pode ser que o vírus, lá de dezembro de 2019, que deu o nome Covid-19, do termo inglês, Coronavirus Disease, 1919, né? Talvez a vacina já não consiga atingir esse vírus. Nós temos visto que as vacinas estão atingindo os anticorpos que produzimos, atingem esses vírus com mutações também, estão sendo eficazes contra eles. Mas nós não sabemos no decorrer do tempo o que vai acontecer. Então, quanto mais vírus, quanto mais pessoas infectadas, mais vírus replicando, mais defeitos teremos. E aí, eu vou contradizer um pouquinho a Vanessa lá atrás. Quando o médico falar, você tira a máscara. Não é o médico que vai falar, é uma política pública. Tá? Vai ter que vir uma orientação de cima, não vai ser o médico em si. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Centro de Controle das Doenças fez uma determinação que o país está seguindo, começando a tirar a máscara. Tá? Então, não é o médico, é uma política maior, orientada, consciente, racional. E só vai acontecer isso quando tivermos menos vírus replicantes, um grande número de pessoas protegidas com imunizantes, e aí nós vamos ter uma vida de sorriso melhor. Perfeito. É isso aí, João. Dr. Vanderlei, eu tenho mais uma pergunta para o senhor, agora relacionada novamente, né, à terceira onda, que está aí na capa dos jornais. Né? Muitos especialistas, infelizmente, afirmam, né, que a terceira onda é inevitável, é iminente, desculpe, e, de fato, até o fim do mês de agosto, ela pode até dobrar o número de óbitos no qual nós já registramos até o momento. E isso é um dado extremamente preocupante, ao contrário dos Estados Unidos, que o senhor acaba de citar, né, que já está aí retomando as suas atividades econômicas, enfim, com força. O Brasil parece que ainda está derrapando, né, com essa possível terceira onda. Qual que é a visão do senhor? Realmente aí o sinal amarelo já foi acendido? Acho que essa é a questão.
Eu acho que a gente tem que comparar um pouquinho e aprender com os outros ou com outros países. O Japão está entrando na 4ª onda. Né? Nós estamos ainda nessa tal de 2ª e não chegamos nessa 3ª. Hoje em dia, eu vou só voltar um pouquinho atrás. Todos nós, para sabermos se estamos com alguma manifestação, temos vírus ou não, nós fazemos aquele teste do RT-PCR nasal ou na orofaringe para ver esses vírus. Hoje em dia, é uma coisa que vai evoluindo com a tecnologia, nós fazemos o sequenciamento do vírus, o sequenciamento do genoma do vírus, como nós fazemos do genoma humano. Tá? A partir do momento que você vê essa sequência do genoma, dos genes, ou lá do RNA do vírus, você vai ver, esse vírus ele é mais infectante no Amazonas. Não, ele é mais infectante no Rio Grande do Sul, está predominando mais em São Paulo, está predominando em Goiás. Aí entra uma coisa que é chamada vigilância genômica. Tá? Por quê? Quanto mais mutações tem nos vírus, até esse teste de PCR pode tornar-se negativo, pode tornar-se ineficaz no diagnóstico. Mas esse sequenciamento genômico e essa vigilância genômica, ela é muito cara. Nós estamos fazendo no Brasil, sim, mas nós estamos fazendo no mesmo nível que a Etiópia está fazendo. Tá? Olha só, a Etiópia fica lá na África, um país tão pobre quanto o nosso. Então, como é que você vai rever tudo isso? Você sabendo que vírus predomina no Amazonas, que vírus predomina no Rio Grande do Norte, que mutação tem mais em São Paulo, ou você fecha ou você abre um pouco. E aí é uma coisa que é chamada, não tem a vigilância sanitária, as orientações que é dada à população? Você fazendo essa vigilância genômica, claro que ainda não é uma nossa realidade, tá? Está lá na Nova Zelândia, está na Austrália, está na Inglaterra. Isso aí que vai ditar as políticas públicas. Botucatu está vacinando todo mundo. Pode ser que em Botucatu está vacinando toda a cidade, né? Um grande número. Pode ser que, de repente, tenha que possa tirar a máscara lá de Botucatu das pessoas. Eu só estou na hipótese, tá? Talvez possamos relaxar mais. Não, esse vírus ele é mais infectante lá em Goiás. Vamos fechar. Então, isso vem de um dirigismo maior, tá? Do Ministério da Saúde. Então, ninguém pode atrapalhar isso, João. Tá? Então, isso é uma coisa que não é tão simples ficar pensando, vamos abrir, vamos fechar. Tem um motivo, tem uma razão para tudo isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta direto. Não, respondeu muito bem. Essas ondas, pode ser que a gente escape até desse número de infectantes, pode ser que o PCR deixe negativo em várias pessoas e ela está com vírus. Está transmitindo aí para vizinhos, no ônibus, no metrô, na rua, numa loja, até mesmo dentro de uma farmácia. Doutora, a gente tem visto algumas notícias, né, de pessoas que têm tido a reinfecção com a Covid-19, mesmo depois de ter tomado a 2ª dose da vacina. Isso acontece devido a essas novas variantes, isso que o senhor explicou para a gente das mudanças, e esses casos, eles podem ainda ser mais graves, ou essa reinfecção, já que a pessoa tomou as 2 doses, ela pode ser um pouco mais leve? Ela pode ser, Vanessa, dependendo se o vírus ele é um pouquinho diferente, se o vírus mudou. Então, aquele vírus que tomou, a vacina que foi preparado para aquele vírus, não é o mesmo vírus que infectou a pessoa contaminada. Então, ele teve alguma mutação e ele torna-se, vamos usar a palavra, mais agressivo para o organismo. Então, nós sabemos que você toma uma vacina, você tem uma memória para aquele vírus. Se o vírus mutou um pouco e ele torna-se mais infectante, a sua memória imunológica não foi tão eficaz. Por isso que você tem a infecção ou a reinfecção. Pacientes idosos, pacientes com câncer, pacientes com doenças imunológicas ou imunodepressão, pacientes transplantados,
nós sabemos que se você tiver a Covid-19, você produz um anticorpo. Mas, com o tempo, esse anticorpo cai num nível baixo. Então, ele não cria uma memória imunológica eficaz, né? E aí, se teve, você pode reinfectar. Então, é a mesma coisa. Eu tomei a vacina hoje, eu estou protegido? Estou para esta cepa de vírus. Eu estou para esta cepa da gripe. Mas acreditamos, devido às mudanças nos vírus da gripe, as mudanças do coronavírus, nós vamos ter todo ano atualizar a plataforma e como é feita essa vacina, tá? Felizmente, ela está tendo a vacina, ou essas 3 que nós temos, está sendo eficaz para essas novas variantes. Mas nós vamos saber isso na frente? Numa 3ª, numa 4ª, numa 5ª onda? Ainda não sabemos. Só com sequenciamento genômico e com vigilância genômica. Aí sim, nós vamos ter uma noção. Mas está um pouquinho longe de alcançarmos isso aí. Ok. Nancy? Doutor Vanderlei, a neurologia ela tem descoberto algo novo com o coronavírus? Eu sei que existem muitas pesquisas, todo dia vocês estão buscando, se aperfeiçoando, mas tem alguma coisa que vocês descobriram com relação ao coronavírus que pode ser usada em outras doenças neurológicas já conhecidas? Eu acho que não é que nós descobrimos, nós estamos aprendendo como vocês da imprensa estão aprendendo, como a população geral está aprendendo. Todos estamos aprendendo juntos, né? Só que nós sabemos que essa reação inflamatória já existia em outras doenças, já existia, por exemplo, na malária. Então, tudo é com comparação. Tá? O que é certo hoje na medicina pode ser totalmente errado amanhã. Tá? Então, não significa que você está... Acho que nós estamos aprendendo, sim, na imunologia. Tá? Como produz anticorpos, qual a velocidade de produção de anticorpos. Nós sabemos que tem doenças autoimunes que o organismo mesmo combate, o próprio organismo, que estão se produzindo os chamados anticorpos monoclonais. Então, essas substâncias extremamente caras que são aplicadas em veia em hospitais, que o Trump tomou quando ele teve a Covid, que só um frasco custa mais de 2, 3 mil reais, que tem que ser tomado no hospital. Então, nós estamos aprendendo que se usava para câncer, vacinas para câncer, que tem alguns casos, vacinas para tumores de pulmão, tá? Vacinas para o melanoma. Então, nós estamos aprendendo a manipular essas substâncias. Só que essas substâncias não é de uma hora para outra que você produz. Tem ensaios, tem pesquisas em ratos, pesquisas em macacos, as pesquisas nos seres humanos, até que ela pode ter uma aplicabilidade nas doenças que nós vemos no dia a dia. Tá? Então, hoje, a velocidade de aprendizado é muito grande. Imagina lá na gripe espanhola, que aprendizado nós tínhamos? Máscara como se usamos hoje. Tá? Enfermarias compartimentalizadas como se usa hoje. Não tinha remédio como nós não temos também remédios eficazes hoje. Mas a informação está muito maior. Nós sabemos que nós precisamos ter cuidados. Se você olhar lá na história, vê que na época de Rodrigues Alves, onde foi aquela pico da gripe espanhola, também tomava-se todos os cuidados que se toma hoje, e que se tomava até mesmo na época da peste que acometeu Londres e que dizimou Londres. Então, os remédios estão vindo, que nós estamos aprendendo numa velocidade muito grande. Só que eles têm efeitos bons, como nós queremos? Não é como nós queremos. Temos que aceitar esse tempo de pesquisa, esse tempo de aplicabilidade e esse tempo de vermos os resultados. Okay. João, mais alguma pergunta? Tenho, Vanessa, só para fechar aqui,
Doutor, muito já se fala também sobre a questão da pós-pandemia, né? Milhares de brasileiros e pessoas do mundo inteiro, né? Infelizmente terão aí sequelas, né? Não se sabe se a curto, médio ou longo prazo, enfim. Qual política pública o senhor acredita que as autoridades, né, devem colocar em prática para atender a tanta gente? Porque está uma situação, assim, está uma angústia, né, generalizada, né? Tá, esse termo, João, nós chamamos de síndrome pós-Covid-19, tá? São aqueles efeitos ou consequências da Covid na fase aguda, onde o paciente teve algum problema, teve alguma sequela, e isso transcorre o período de meses, vamos colocar uma média aí de 6 meses, e esses pacientes que ficaram doentes, ficaram sequelados, tiveram problemas de depressão, problemas de sono, como você me perguntou previamente, paralisias, depressões, N probleminhas, a saúde pública vai ter que dar seguimento a esses pacientes. Hoje em dia, se você avaliar, aqueles pacientes que tiveram a Covid-19, eles têm medo de voltar depois aos hospitais. Eles não estão retornando, às vezes, em consultas. Estão tendo seus problemas dentro de casa. Por quê? Se ele tiver um problema a mais, que ele vai precisar de um fisioterapeuta respiratório, de um fisioterapeuta motor, de acompanhamento médico, de fonoaudiologia, de nutrição, isso é uma programação da síndrome pós-Covid que os hospitais públicos, os hospitais particulares, aí entram os médicos, vão ter que dar conta disso tudo. Por quê? As sequelas, elas variam. Tem sequelas pulmonares, que o paciente fica com insuficiência pulmonar durante um bom tempo, insuficiência cardíaca um bom tempo, dores musculares difusas, não conseguem andar direito, então tem que fazer uma reabilitação, não conseguem engolir por problemas neurológicos, não conseguem dormir, o problema do sono nesse período de pandemia. Como é que você vai tratar essas pessoas que estão mais angustiadas, que estão mais depressivas, que estão mais receosas? Então, isso já está se pensando. Tony Fauci, que faz aquela orientação grande nos Estados Unidos, ele difunde isso para os Estados Unidos, mas nós, médicos, olhamos a eles, as orientações deles também, e seguimos. Nós não podemos ter interferências de famílias desorientadas, tá? Nós sabemos quais são a família desorientada nisso tudo. Então, nós temos que, depois, direcionar recursos, direcionar profissionais, direcionar orientação, direcionar centros de reabilitação. Então, isso nós temos que nos preocuparmos. Só que nós estamos preocupados, primeira onda, segunda onda, terceira onda, ou virão outras ondas? Olha só, nós não temos dinheiro, nós estamos gastando dinheiro com cloroquina. Não está errado. Vamos pensar na frente também, na reabilitação e na qualidade de vida dessas pessoas que tiveram Covid-19. Doutor, só para finalizar, desculpa, Nancy, Vanessa, rapidamente. Doutor, só para fechar essa questão, de que maneira que o senhor avalia a atuação do SUS até aqui? Olha, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou escutando, eu particularmente não estou no SUS, tá? Mas nós sabemos que aquelas pessoas, um grande número da população brasileira está procurando o SUS e estão sendo bem atendidos. Eu tenho colegas meus, eu tenho muitas informações que estão sendo bem atendidos. Só que a nossa população é uma população carente, uma população que não tem recurso. Quantas favelas nós temos aqui na nossa região? Jandira, Barueri, Carapicuíba, que as pessoas às vezes têm medo de até procurar um serviço médico e estão com problemas dentro de casa ou até morte súbita dentro de casa. Mas o SUS, devido a a palavra é essa, a capilaridade, a difusão de atendimento está sendo boa. Lá atrás se criticava muito o SUS. Nós criticamos também, porque nós não temos dinheiro para dar para o SUS.
né? O governo não direciona. O número de dinheiro por leitos tem uma distância muito grande em relação ao que se gasta, por exemplo. Vamos usar o exemplo Estados Unidos e Inglaterra. Então, nós estamos aqui embaixo. Então, você pode criticar o SUS hoje porque nós não temos dinheiro suficiente. Agora, atendimento, atenção à saúde, não podemos criticar. Todo mundo está fazendo o seu trabalho e volto mais uma vez, vocês da imprensa estão ajudando a divulgar essas informações, né? Divulgando, tem postos de vacinação, tem UBS de vacinação, tem clube de vacinação, posto do SUS de vacinação, vamos procurar. Então, isso é fundamental, mas ainda falta recurso. Boa vontade, todos têm. Obrigado. Nancy, mais alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Vanderlei, e aqui a gente sempre está falando para as pessoas, né? Não se distraiam com relação aos cuidados. Eu gostaria que o senhor reforçasse mais uma vez o que a gente já tem pontuado, por favor. Eu vou ser direto. Como não temos tratamento eficaz, como não tinha lá na época da peste, como não tínhamos na época da gripe espanhola, nós não temos um tratamento eficaz hoje. Nós temos as mesmas medidas. Tá? Então, claro que vem um ou outro remédio para nos ajudar, a gente acha que está tranquilo, não estamos ainda não. Então, como tem vindo mutações, vamos continuar da mesma forma que vocês falaram aí no início do programa. Álcool gel, vamos ter esse distanciamento físico, vamos ter consciência do problema, vamos ter uma consciência coletiva do problema. Eu vou te dar um exemplo. Sábado agora eu fui operar de urgência, uma senhorinha que caiu, bateu a cabeça. Eu passei na região do Itaim, os bares estavam lotados de gente na rua, todo mundo sem máscara. Então, isso não é consciência coletiva. Então, aquilo que nós estamos cansados de falar, álcool, distanciamento, higiene, máscara, isso aí já está... Acho que já está incutido na nossa cabeça, mas falta essa consciência coletiva maior em si. Isso é triste de não estar acontecendo. Tá? Doutor, para encerrar aqui a nossa entrevista, infelizmente, porque o papo aqui está bom, a gente conseguiria ficar conversando mais tempo. A gente viu há algumas semanas atrás, alguns meses atrás, uma situação muito complicada, tanto aqui na região como em outros hospitais e cidades espalhadas pelo nosso país, a grave situação tanto em hospitais particulares como em hospitais do SUS de ocupação. Eu sei que o senhor não é da rede SUS, mas queria que o senhor passasse para a gente, até falando dessa situação que não está tranquila, como o senhor enfatizou, como que estamos nesse panorama, tanto na rede particular ou nas suas conversas com os seus amigos que estão no SUS? Essa ocupação hoje é um pouco mais tranquila, essa situação está um pouco mais sob controle, ou ainda precisamos ficar preocupados que ainda pode correr o risco de ter falta de leitos, tanto na rede privada como na rede pública? Eu acho que estamos um pouquinho mais tranquilos porque houve uma queda. Mas hoje eu já vi uma notícia que houve um aumento de casos de quase 15%. Né? Então, quanto mais aglomerarmos, quanto mais vírus tiver no nosso ambiente, mais infectados estarão as pessoas. E, consequentemente, os hospitais não darão conta. Eu estou vendo que todos estão dando conta. Plantão atrás de plantão. O pessoal dorme, vai atender um dia, no dia seguinte vão olhar, mas cadê aquele paciente que estava aqui? Aí ele faleceu. Então, aquele leito foi desocupado, mas rapidamente foi ocupado por outro. Tá? Então, o que eu quero falar, não podemos relaxar ainda, porque não atingimos aquele grande número da população vacinada, onde nós vamos conseguir cercar o vírus. Se o vírus chegar em você, que já está vacinado, ou eu, que já estou vacinado com as 2 doses, as pessoas, eu não vou pegar tanto, eu não vou transmitir tanto. Né? Então, essa consciência ainda precisamos ter. E as pessoas estão esquecendo.
o problema morre nos detalhes. E isso é um detalhe que não podemos deixar passar, Vanessa. Tá? Então, está tendo ajuda, estão dando conta, todos estão dando conta, com muito sacrifício. Mas, se nós não tivermos essa consciência coletiva, o pecado vai morar nos detalhes. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua participação, já deixar aqui um convite para a gente tratar sobre outros assuntos. A gente até conversou um pouco antes de começar o nosso programa sobre esses problemas do sono. Então, acho que a gente podia deixar aí uma próxima entrevista para o senhor trazer aí para a gente informações sobre isso. Eu quero agradecer novamente sua participação e deixar aqui os microfones do Giro abertos, se o senhor quiser deixar mais alguma mensagem para os nossos telespectadores sobre a Covid-19. Eu quero só falar uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que vocês de imprensa estão sendo tão importantes quanto nós médicos. Porque a informação chegar lá no finalzinho de Jandira, lá no finalzinho de Carapicuíba, tendo ou não tendo internet, tendo ou não tendo uma informação, ou alguém passando informação para outro, isso é extremamente importante que vocês estão fazendo. Tá? Então, eu quero agradecer a vocês, em vez de ficar agradecendo a médica, porque vocês atingem uma população muito maior. Parabéns para vocês e obrigado a vocês. Obrigada, viu, doutora? A gente que agradece aqui do Giro, em nome de toda a população da nossa região, em nome aqui dos meus colegas, nós que agradecemos ao senhor e aos seus amigos médicos, aos enfermeiros, a todas as pessoas que trabalham nos hospitais e que muito antes da vacina já estavam lá se arriscando no dia a dia para combater esse vírus. Então, muito obrigada pela participação, uma boa noite para o senhor. Uma boa noite para o João e uma boa noite para a família da Inés. Muito obrigada, doutor. Um abraço. Um abraço para vocês. Tchau, um abraço, tchau. Doutor. Tchau, tchau. Bom, essa foi a entrevista com o doutor Vanderlei, ele que falou um pouquinho para a gente, ele é especialista em neurocirurgia, né, neurocirurgião, falou um pouquinho para a gente sobre a Covid-19. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta a gente traz mais informações para você sobre a nossa região oeste. Então não saia daí que a gente volta já.